Fisiocast, 15 anos, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo aqui com a gente. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui 3 caras que fazem parte já dessa história, parceiros de verdade da Fisiomed, referências, um em cada área. Vou começar por ele, guru dos tornozelos da cidade e região, educado, do bem, parceiro desde sempre. Uma vez dizia que era jogador de futebol, mas hoje, pelo que eu vejo, ele só joga tênis, porque é esporte rico, né? O cara cresce, vai começando a jogar tênis. Ortopedista da nossa terrinha, nosso amigo de longa data, temos muitos amigos em comum, justamente pela questão do esporte, da escola, de colégio. Cezinha, bem-vindo ao nosso Fisiocast de 15 anos. Obrigado, Chiquinho, obrigado pelo convite, né? É um prazer para mim estar aqui contigo, trocando uma ideia em relação à ortopedia, fisioterapia e um pouco de saúde. Bora! Agora o cara que faz a coluna ficar mais reta do mundo. O cara é o craque da coluna, diretamente da nossa Unesc, residente de São José. Acho que é isso, me corrija depois se eu estiver errado. Competência absurda, carisma que destaca, um defeito grave. Pô, gremista. É isso mesmo? O cara é gremista. Mas ninguém é perfeito, não dá pra deixar passar. Craque da coluna, um dos talentos da nova geração da ortopedia. Meu parceiro já, de ortopedia, já fizemos até uma palestra junto aí no São José. Grande meu amigo Eleonor, seja bem-vindo. Valeu, Chiquinho, obrigado pelo convite. É uma honra para mim aqui estar no meio só de fera, acompanhando, e obrigado pela parceria de sempre. Somos todos aqui, nós todos parceiros. E fechando esse trio de convidados, esse cara é um cara mais sério, é difícil de denominar o cara, porque, pô, até os colegas foi difícil de falar, porque os caras sempre acham que ele é mais fechado, não sei o quê. Pra mim, ele sempre foi um cara muito acessível, grande parceiro, um craque da reabilitação de ombro, tá sempre pronto, pelo menos pra mim, disposto para ajudar, parceiro. Eu vi que ele gosta, já vi ele esquiando por aí já, não sei se faz algum outro tipo de esporte, e isso foi, e ele como ortopedista fortalece demais a nossa Fisiomed. Bruno Golo, craque do ombro da Osteoclínica. Ô Chico, eu respondo todas as suas mensagens, né? Responde, sou sério, mas eu tô sempre te respondendo. Não, né, cara, é por isso que eu digo, pra mim, é solícito pra cacete, porque tá sempre junto comigo ali. Ele, pô, consegue vir em caixa pra mim? Responde, porra, não precisa não passar por ninguém, é por ti direto. Obrigado pelo convite, Chico, um prazer estar aqui contigo. E como tu te descreveria, Chico? Eu? Pô, mas não, hoje eu sou entrevistador. Não quer passar por essa. Aí depois o pessoal diz, não, o cara é no... É humilde. Não, tem que ser devagarzinho. Tá doido. Meus amigos, 3 ortopedistas fenômenos dessa cidade, a Osteoclínica aqui, que é minha grande parceira, inclusive patrocinadora desse nosso Fisiocast, né? Mestres da ortopedia, começando, papozinho, aquela coisa, pô, por que tornozelo, por que ombro, por que coluna? Alguém tem que gostar, né? Não, pois é, mas tem alguma coisa de... É a demanda? É mais fácil? Qual é a lógica? Cara, eu comecei a gostar da parte de neuroanatomia desde a época da faculdade. Gostei muito da ortopedia quando passei no estágio, quando resolvi fazer, e eu tive uma afinidade boa com o grupo que eu trabalho hoje, do Dr. Giovanni, o Gabriel, que na época, desde de acadêmico, eu já entrava em muitas cirurgias com eles, acompanhava, ia em ambulatório. E aí, um dos primeiros convites que eu recebi para ortopedia foi numa cirurgia com o Dr. Giovanni Fuser. E ele me chamou para fazer ortopedia, ofereceu o que o serviço ali do hospital precisava. E a partir daí, eu acho que foi mais pela afinidade mesmo. A gente acaba gostando daquilo que a gente acompanha mais. E já é daí que foi o convite também para o Osteoclínica. Exatamente. O professor. Exatamente. Cezinha? Eu fui pela parte esportiva muito, assim, durante a residência a gente vai... vendo que a gente gosta mais, gosta menos, isso eu faria, isso talvez eu não faria. E aí, de algumas áreas que eu gostava de fazer, a que mais surgiu a chance para voltar para Criciúma, que é minha terra, onde eu queria estar morando. Mas você era formado onde? Tava fazendo onde? Eu estava em Joinville nessa época, tava no iate lá, e aí tinha convites para ficar lá em outras áreas, aí o pessoal da Osteo me ligou. Ó, César, tá faltando alguém que faça pé por aqui e tal, a gente precisa de alguém para ajudar e... Não queres fazer pé? E aí, desse convite, surgiu a questão de fazer o pé, né? Como era uma área que eu gostava, envolve muito esporte, né? Como tu sabe, né? Muito endurance, Aquiles, enfim, diversas lesões esportivas, me agradou e acabei aceitando o convite e vindo pra cá. Cheguei aqui definitivo mesmo em 2014, mas comecei os plantões, a ortopedia aqui em Criciúma em 2013. 2014 já? Uhum. Pô, faz tanto tempo assim. Nossa, rápido, Chiquinho. Porra, Não parece, né? Não. Brunão! Ô Chico, eu tive um grande mentor na residência. Que foi... Tu é daqui, Bruno? Eu sou de Uruçanga. Tá. É daqui, né, Chico? É do lado, né? Imagina. É a grande Criciúma. Sou polenteiro, como diz o outro. Olha aí, ó.
Mas eu tive um grande mentor na residência médica, que foi o Dr. Ronaldo, que é inclusive o nome do meu pai. E acompanhei muito ele na área de cirurgia de ombro e cotovelo. Fui bem feliz, aprendi bastante. E no final da residência surgiu a oportunidade de estudar o ombro com uma bolsa, consegui, tudo através dele. Acho que esse ano tem que mandar um vinho para ele agora, no final do ano de novo, né? Como agradecimento, mas justamente foi por ter uma grande pessoa ao meu lado, assim, que me ajudou. Minha esposa, cirurgia de ombro e cotovelo, e assim, foi super interessante estar do lado dele, como que ele me deixava operar, me deixava fazer as coisas, e ele que me trouxe a oportunidade de estudar a cirurgia do ombro e cotovelo. Foi tudo através dele, assim, então foi por aí. E na época também surgiu a oportunidade de voltar para Criciúma para atuar ao lado dos colegas. Estava fora, estava estudando e aí... Mas era onde? Era na Itália. Tinha conseguido uma bolsa e me joguei para lá, Chico. E na época, em convite com os colegas de Criciúma, eu queria voltar para cá, surgiu a oportunidade de vir para Ósteo. Que foi uma oportunidade acertada, graças a Deus. Tenho ótimos colegas, ótimas relações com todo mundo. E teve a oportunidade de voltar, assim, eu abracei isso de corpo e alma, né? Para voltar para Criciúma. Que bom. Caiu ainda de parceiro da Fisiomed junto ainda, tá doido? O que muda para vocês a recuperação da fisioterapia alinhada com o ortopedista? Hoje tem muita diferença disso? Esse trabalho em conjunto vale muito mais a pena do que coisa mais, digamos, a gente tem contato direto, né? Por isso que eu falo isso. Eu, às vezes tem um paciente que joga para o outro lado e aí essa dificuldade dificulta, facilita ou é a mesma coisa? Ter essa linha de frente junto é mais fácil? O que muda para vocês? Falando do pé e tornozelo, né, especificamente, é muito importante, né? A reabilitação da cirurgia é uma porcentagem grande de um grande resultado, né? Ela faz parte aí todo o projeto de cirurgia, porque uma cirurgia de tornozelo, dar um exemplo, uma fratura de tornozelo, um Aquiles, né, rompido, se não tiver uma reabilitação adequada, às vezes todo aquele trabalho da cirurgia, né, toda a regeneração do tendão, a recuperação da fratura pode se perder ali, né? Pode ter uma fibrose, atrofiar uma musculatura e depois ser mais complicado com o paciente conseguir voltar ao que ele fazia anteriormente, né? Pré-lesão. Então, a cirurgia e a reabilitação andam juntas sempre, né? E esse contato facilita muito também, né? Ajuda demais. Esse contato direto para saber até onde pode chegar, né? O que pode fazer de exercício, enfim, alinhar o conhecimento ortopédico com o conhecimento terapêutico, né? Nessa reabilitação é fundamental. Diz para nós, é isso? Eu concordo, cara. E outra coisa que facilita muito é a facilidade que nós temos para poder conversar com profissionais e amigos e trocar experiências. Muitas vezes eu faço a minha cirurgia e você vai ter um contato até maior com esse paciente ao longo do tempo, das semanas, dos próximos meses, do que eu estou tendo. E você poder me dar um feedback, como já tivemos, né? Trocas de experiências de alguns pacientes com lesão medular, pacientes com reabilitação pós-cirúrgica normal. Fala assim, olha, Leonor, tá indo assim, assado. O que você acha? A gente fazer isso, aquilo? Então, melhora muito a nossa comunicação. E quem ganha somente é o paciente, cara. Não só nós, ganhamos também, claro, né? Mas principalmente o paciente ganha com essa proximidade que a gente tá tendo. Verdade. Brunão. Chico, assim, não existe cirurgia ortopédica sem fisioterapia. São raras as exceções onde o paciente não vai precisar, onde não tem indicação. Mas eu sempre falo para meus pacientes que é 50-50, basicamente. Não existe cirurgia de ombro feita sem fisioterapia. Pode fazer a melhor cirurgia do mundo, se o paciente não fizer a tua reabilitação correta, não seguir as tuas indicações com o fisioterapeuta, nada vai dar certo, né? E eu concordo com o Leonor. Na grande maioria dos casos que a gente opera, a gente vê o paciente no primeiro pós-operatório, no segundo, tira os pontos, as orientações básicas, e depois é com os nossos colegas fisioterapeutas. Mas tem cirurgiões que esquecem do paciente nessa fase, né? Por isso que é importante a gente sempre trocar a figurinha, saber como está o andamento, o que está dando certo, o que está dando errado, né? Nem toda cirurgia de ombro, a mesma cirurgia que eu faço num paciente eu faço no outro, eles vão ter resultados diferentes. Exato. Cada organismo reage de uma forma, e o feeling, o tato para ver isso nos pacientes, na reabilitação, obviamente o fisioterapeuta tem muito mais que o próprio médico cirurgião, né? Para entender, porque está a semana inteira com o paciente reabilitando, então ele sabe o que dá certo e o que não dá certo, né? E isso também para nós é a mesma coisa, que a gente fala que a gente, na maioria dos casos, a gente é um mero coordenador, né? Sim. E o paciente realmente precisa muito participar desse tratamento, porque a função
né, de recuperar, quem vai ficar mais feliz do que nós é ele. Então depende muito dele essa reabilitação, né? Isso envolve muita disciplina também na do parte. paciente, exatamente. Não, e esse feeling, a experiência do terapeuta é bem importante, né? Porque em muitos momentos é basicamente feeling mesmo, né? Sentir, não, esse paciente não tá legal, não tá indo bem. Tem alguma coisa estranha acontecendo. E ele, né, ligado, pô, como é que tá? O que tu acha? Esse caso foi diferente? Como é que foi a cirurgia lá? Foi um caso mais complexo mesmo? Isso aí ajuda muito, né? Até para entender onde pode chegar com esse paciente, né? A gente vê nesses casos a experiência do fisioterapeuta fazendo uma diferença enorme, assim. Pegar alguém que já tem anos de estrada, né, com conhecimento, muda completamente esse... E tem muitos pacientes, inclusive, que procuram o físio antes de procurar o ortopedista. Cara. Depois eu vou chegar nisso aí. Se não a grande maioria, né, Chico? Ali na nossa clínica tem muito disso, né? Então, até depois eu vou chegar nessa vírgula aí depois aí contigo aí também. Erro mais comum, já que a gente está falando do paciente também, que o paciente comete depois da alta ortopédica. O que vocês acham que o paciente pode melhorar para não sair do nosso prumo? Eu acho que é o paciente subestimar o processo de cirurgia e reabilitação e querer voltar a fazer coisas que ele fazia antes do prazo, né? Vou dar um exemplo. Isso acontece pra caramba, né? Muito, né? O cara rompeu um Aquiles, e aí tu fala pra ele, tá indo bem, lá pelo 3º mês ele já quer voltar a jogar futebol, né? E não tá com preparação muscular adequada ainda, né? Enfim, vocês que estão na reabilitação vê isso mais facilmente, né? Tu vai mensurar a panturrilha, vai mensurar a parte muscular e a força, e tu vê que não tá, né? E o paciente vai lá e passa esse limite. Aí ele troca uma lesão de Aquiles para uma lesão muscular, troca uma lesão de Aquiles para uma lesão de joelho, enfim. Eu acho que a paciência do paciente permanecer na reabilitação, na fisioterapia por um longo prazo, né? Até chegar talvez naquela última etapa, simular um gesto esportivo, né? Pra depois, não, o paciente sabe, o fisioterapeuta vai avaliar lá, na minha parte tá pronto, né? Fala com o cirurgião, tudo certo. Aí liberar esse cara para uma atividade esportiva, alguma coisa que ele faça com mais intensidade. Mas um erro para mim comum é isso aí, o paciente querer fazer as coisas antes de estar com todo o processo finalizado, né? Reabilitado. Isso aí, Leonor. Eu concordo também, cara. Eu acho que tem uma questão que não é, às vezes, nenhum erro, mas é a ansiedade da melhora, assim. É o paciente tentar se comparar, às vezes, com outras pessoas que ele não entende se é a mesma situação, se é a mesma processo evolutivo, se é a mesma lesão que ele possa ter. E, às vezes, já a ansiedade de tentar chegar a um objetivo antes de passar por todos os processos que tem que passar, o início, meio, fim, e acaba atropelando um pouco e, às vezes, se frustrando antes do tempo de conseguir chegar no resultado final. Toda avaliação pós-cirúrgica eu falo assim, fisioterapia é chato, é repetitivo, mas é necessário. Por isso tenha paciência, venha todos os dias. Já é uma fita já fazendo já. Porque eu imagino que realmente, para o meu amigo paciente, ele tem que ir lá todo dia. Né? A sequência, quanto maior a sequência, melhor a evolução. Mas é difícil, é chato, porque tu tá lá, faz exercício, vem mobilidade e tal. Não, isso tocou, esse ponto é bem importante. E, na verdade, quando eu vou operar o paciente, assim, na maioria dos casos, eu sempre explico assim, existe um processo nesse estudo, né? E esse processo, na maioria das vezes, parece não é um número mágico, né? Mas é algo em torno de 1 ano, assim. Até o paciente sentir que ele não tem mais aquela lesão, não perceber mais tão bem, né, tanta lesão. E só que hoje, na medicina, na fisioterapia, as coisas são avançadas, né? Tu faz uma cirurgia minimamente invasiva, precoce, que libera o cara a mexer precoce, começa a fisioterapia cedo. Então, na cabeça dele já está muito tempo naquele processo, né? E não, a biologia, o tempo de recuperação continua sendo naquele 1 ano, né? Só que a gente acelerou as coisas para poder ter qualidade de vida um pouco mais precoce. Mas na cabeça dele, se ele está caminhando, já está tudo pronto, né? Está tudo certo. Mais ou menos isso, né? Nas nossas áreas aqui, a grande maioria dos pacientes acham que quando eles saem do hospital, o tratamento termina. Porque tu já operou, tu tá bem, teoricamente, mas não é assim. Quando sai do hospital, o tratamento começa, efetivamente. A gente dá o início no hospital, na cirurgia, e dali pra frente que a gente passa a contar o tempo de tratamento, né? E eu acho que os piores, não os piores assim, mas o que a gente tem que tomar cuidado são com pacientes indisciplinados e pacientes muito ansiosos, que querem as coisas para ontem, né? Então, a gente tem que deixar muito bem explicado no consultório, na fisioterapia, o tempo de evolução, né? Para o paciente voltar às rotinas normais. Às vezes vai 1 ano, como o César falou, né? E uma coisa também que a gente pega, muitas vezes o paciente pergunta assim, você vai escrever ali o que o fisioterapeuta tem que fazer? A gente fala, não, eles têm os protocolos, vão saber, por isso que tem que ter esse contato, o cara tem que confiar em quem você vai encaminhar o paciente. Mas eles perguntam, vai colocar o que o fisioterapeuta tem que fazer? Fazer uma cartinha lá para escrever? A gente fala, não, fica tranquilo que eles sabem, eles têm os protocolos. Mas também, eu não ligo, de verdade eu não ligo, né? Porque a gente tem o contato com o paciente e conquista a confiança dele para fazer. Claro que a orientação também é boa, é válida também, mas é que é engraçado porque
isso vem mudando com o tempo. As pessoas estão confiando mais na fisioterapia, né? Porque sempre teve aquela coisa, né? O médico, o fisioterapeuta, o educador físico junto com o fisioterapeuta, né? Mas o médico é o médico, então o que ele manda tá lá. Mas as coisas a gente tá ganhando um pouquinho mais de confiança. Não briguem comigo não, mas a gente tá ganhando. Não, mas é isso, com certeza. E é uma troca de informações mesmo, na verdade, né? Isso. Às vezes o médico coloca lá, fazer isso ou aquilo, é porque o que ele em algum momento aprendeu com alguém da fisioterapia e coloca ali meio que pensando em ajudar muitas vezes, né? Não é nem questão de... Tem gente que leva isso pro bem. Eu, quando vem informação do físio, eu acho ótimo. Falo, não, o cara me passou a informação de estar mexendo 20 graus, né? Ou que, sugiro fazer tal coisa. Ótimo, excelente. É sinal que ele tá cuidando do paciente, né? E tá a fim de que a coisa melhore, né? Então, para mim, informação é sempre bem-vindo. Sendo informação, troca de informação com educação, respeito Vou deixar anotado aqui para eu falar mais contigo aqui. Vou deixar anotado aqui. Pegar o WhatsApp. Doido. O problema é ver esse WhatsApp. O problema é que tu responde, né? Não o problema é ver esse WhatsApp. Tá louco, cara. Aqui responde rápido os dois. Aqui, pelo amor de Deus. Tá doido. O que é mais difícil? Vamos ver. Não sei se dá para dizer isso. O que é mais difícil? Por exemplo, uma prótese de ombro, um reparo de manguito, né? Qual é a cirurgia mais difícil? O tendão de Aquiles, uma polimúltipla fratura, uma lesão ligamentar, né, da cirurgia, lombar ou cervical? Conte para mim aí. Para o cirurgião ou para o paciente? Para o cirurgião. Eu não diria que seria mais difícil ou menos difícil, Chico. Tem cirurgias que demandam um pouquinho mais de tempo para o ato em si cirúrgico, que demandam uma equipe maior, demandam materiais mais complexos, né? Mas eu acho que qualquer cirurgia, a partir do momento que o paciente coloca o problema dele na tua mão, que tu tem que resolver, acho que qualquer problema, desde, entre aspas, dos menores até os maiores, eu trato como o mesmo problema. A gente estuda, se aprimora e está sempre preparado para operar qualquer coisa. Tem cirurgias que são menos frequentes, cirurgias que são mais frequentes, mas de complexidade, a partir do momento que tu recebe uma pessoa no hospital e ela doa o problema dela para tu resolver, acho que todas merecem exatamente a mesma atenção. Acho que o que diferencia elas é a equipe que vai te acompanhar, o tempo de sala cirúrgica, o equipamento que às vezes tem que mandar buscar, material que vem de fora, mas eu tenho, pelo menos a cirurgia de membro superior, desde uma cirurgia simples, teoricamente que é mais rápida, demanda menos material e menos equipe, até uma cirurgia super complexa do ombro, eu trato todas exatamente da mesma forma. Da mesma importância. E é treino, né, Chico? A gente faz isso todo dia, né? Já há uns bons anos. Então, é um trabalho, como qualquer outro, só que demanda muito, muito estudo, assim, sabe? Mas de complexidade, eu acho que todas merecem exatamente a mesma atenção, assim, cara. De reabilitação, de ombro, né? Eu acho que a mais, digamos, não mais difícil, mas a mais chatinha de tratar, né? Que demanda mais cuidado, prótese de ombro. A artroplastia reversa, ela é relativamente recente, se comparada à artroplastia de joelho e quadril. A de cotovelo a gente está ainda engatinhando na área de cirurgia. E de ombro, a gente basicamente depende de um único músculo para botar o ombro funcionar de volta, que é o nosso amigo deltoide, que é o músculo lateral que a gente tem aqui. E aí é uma guerra, né, Chico? A gente sair do zero e conseguir ganhar um arco de movimento com um único músculo, com uma prótese, né? É um trabalho... Eu acho que o trabalho maior quem tem é o fisioterapeuta. Uma cirurgia que tu leva, né? Uma cirurgia que tu leva 1h30, 2 para fazer, tu leva 6 meses para reabilitar o paciente. Né? Reparo de manguito, né? Mais corriqueiro. Também, talvez por ser menos corriqueiro, né? Mas reparo de manguito, bom, luxações recidivantes, né? É bom, a cronclavicular, bom, mas a prótese realmente ela é mais ela é recente, ela tem, no Brasil, pelo menos 15 anos, 20 no máximo. Tem uns bons casos, até tem, acho que um tem lá agora, inclusive, lá. Né? Acho que tem um outro lá agora, lá. Cezinha diz! Da parte tornozelo e pé, na verdade, o maior desafio que a gente tem, não de hoje, né, mas de muito tempo, é lesões que envolvem cartilagem, né? A cartilagem, diferente de outros tecidos, diferente de osso, diferente de tendão, ligamento, é um tecido muito especializado, né? Então o corpo não consegue mais formar a mesma cartilagem que ele tinha antes. Então o cara foi lá, machucou o tornozelo, uma torção, né? Ou uma lesão crônica, porque tem uma instabilidade, né? Ficou com essa torção aí por muito tempo e machucou a cartilagem, ou num trauma agudo foi lá, machucou a cartilagem. A cartilagem, ela não volta a ser o que era antes, né? Diferente do tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles, se tu abrir depois de um ano, tu olha lá dentro, parece que é o mesmo tendão original, né? Um pouco mais espesso e tal.
A cartilagem, o corpo forma uma tal de fibrocartilagem, que contém outros colágenos, não é o mesmo tecido original dele. Então, e é um tecido mais frágil, né? Então a chance essa cobertura que aconteceu nessa fibrocartilagem, que cobria aquele buraquinho da lesão condral, sair do lugar de novo é muito grande. Então o maior desafio para a área do pé e tornozelo é basicamente a cartilagem, né? A gente tem cirurgia com transplante de cartilagem, pega a cartilagem do joelho, transplanta para o tornozelo. Tem a membrana sintética que faz uma cobertura daquela região da cartilagem. Existem N técnicas, né? Biológicos, hoje está se falando muito em PRP, né? Aspirar de medula, enfim, a regenerativa, né? Para tentar refazer a cartilagem. Então, assim, de todas as cirurgias que eu menos tenho previsão de como é que vai ficar esse paciente lá na frente, eu falo para o paciente isso aí sinceramente, né? Eu falo, ó, ligamento a gente faz, retensiona ele, eu costuro, né? Deixa ele firme, testei na cirurgia. Tá firme? Tá firme. Vai cicatrizar e tudo certo. Ah, tendão, a gente refez ele, passou a fase inicial, passou a reabilitação. Lá na frente, vai jogar futebol de novo, vai jogar futebol de novo. Agora a cartilagem é uma coisa que eu não consigo dar uma segurança da literatura médica mesmo, né? Não só eu, na verdade, sim, né? Sim. Isso mundo afora. Eu não consigo dar uma previsão para ele, né? De quantos por cento vai ficar bom. É igual plantar uma mudinha de grama. Pode ser que ela venha bem, pode ser que ela não venha tão bem. Alguns fazem e fica ótimo, alguns fazem e não tanto. Então, eu acho que a cartilagem ainda é um desafio para ortopedia e para o pé e tornozelo especialmente grande, assim. Cervical ou lombar? Posso falar a verdade, a mais difícil? Torácica. É mesmo? A hérnia torácica, eu acho que se não for da maioria dos cirurgiões da coluna, o terror, assim, o que te deixa uma semana sem dormir, acho que é uma das piores, cara. Por quê? Diz aí, agora até eu fiquei na dúvida aí. Esclarecimento pra nós. Cara, porque ela é menos frequente. A anatomia dela, ela é mais difícil de acesso, porque se você precisar fazer um acesso anterior na coluna lombar e na coluna cervical, você consegue fazer com segurança. Na coluna torácica, você vai ter muitos órgãos importantes na frente. Então você precisa ver vias laterais, você precisa às vezes abrir o tórax, você precisa às vezes tirar a costela, tem artérias que nutrem a medula, e a gente tem medula num espaço onde a relação medula e osso ela é menor. Então uma hérnia, por mais que ela não seja tão grande na coluna torácica, ela pode pegar a medula. E se o paciente não tiver uma lesão, ele pode ter uma lesão durante o processo cirúrgico. Então, além de toda a dificuldade da anatomia, do acesso, a raridade, que não é um caso frequente, e o risco desse paciente ficar com uma lesão, ficar com uma sequela e pode ser até permanente, eu acho que é o maior terror assim, pro cirurgião de coluna, pelo menos na minha experiência. E, eu acho que tudo isso engloba para deixar a gente um pouco mais ansioso assim, nessas tipos de cirurgia, sabe? Vivendo e aprendendo. Tô tendo uma aula hoje aqui, legal demais aqui, ó. Falar da osteoclínica, agora o que você tava falando ali de fisioterapeuta, vai antes do fisioterapeuta, aquela coisa. O tal do plantão da osteoclínica. Como é que surgiu a sacada do plantão? Como é que vocês conseguem se dividir? Porque eu vou te falar, aquele ali é ouro, né? Vale demais, né? Pelo menos eu acho, né? Eu acho que é muito bom, né? Conta pra quem que surgiu, como é que faz, como é que vocês se dividem? Quer falar? Você tá mais dentro do... A parte da necessidade, a gente percebe a necessidade do paciente de ter um atendimento ortopédico com uma agilidade. Cara, você tem dor, você não pode ficar esperando, às vezes, uma semana, 2, dependendo da agenda do teu médico, de alguém que possa te atender. Às vezes você vai chegar lá e já passou a dor. E para você poder ter um atendimento especializado. Então, a necessidade de entregar para a população, principalmente aqui da nossa região, um atendimento de qualidade, especializado e rápido, veio a ideia de fazer esse pronto atendimento e que nós, como equipe, nos dividimos para que todos possam ajudar todos e os pacientes sejam beneficiados com um atendimento rápido e especializado. Isso aí, às vezes, atrapalha o especialista porque perde demanda ou não? Não, acaba sendo bem organizado, assim, então acho que até existe uma troca muito grande de parceria mesmo, sabe? Sim. Chegou um ombro, né, e tô lá embaixo no PA, eu vou ver esse paciente, dar o primeiro atendimento, tirar a dor do paciente, né, orientar os caminhos para ele, e aí muitas vezes, né, acaba encaminhando direto para o especialista de ombro, né, para dar o resto do segmento. Chegou uma coluna, né, faz a primeira avaliação, tira a dor do paciente, que acho que talvez seja mais importante, né. E uma coisa que é bacana também ali, né, quando surgiu a ideia, porque assim, a maioria dos hospitais da região, e até do estado mesmo, né, passa esse paciente antes por um clínico geral, aí o clínico vai avaliar, aí depois vai encaminhar para um ortopedista, então isso demanda um tempo, é hospital, né, é uma demanda diferente, é um espaço diferente, as coisas não são tão rápidas quanto uma clínica, né, que tem um acesso mais rápido e é um pouco menor. Então a ideia também era um pouco disso, sabe, de tu conseguir o paciente chegar, em vez de entrar no hospital, tem que ter todo aquele processo hospitalar, né, ele vai direto para uma clínica ortopédica, né, que vai ter um ortopedista ali direto para ele, né, sem passar por outros médicos antes. Nós temos a estrutura física também
pronta e ótima para isso, né? Porque além de termos vários colegas atendendo ao mesmo tempo, e a disponibilidade de já poder encaixar com um com o outro essas consultas de maior urgência, a gente tem raio-x, tem sala de gessos, medicação, então é um mini hospital. Exato. A gente tem ali todo a estrutura para fazer o atendimento ortopédico, sem ter que perder tempo, né? Às vezes procurando hospital, encarando fila, ou passando uma consulta clínica para depois ligar para o ortopedista que está em casa. Não. Então, essa semana chegou uma coluna lá na clínica lá e tal, serve para bracalgia, tranquila. Mas aí o plano de saúde ele existe, né? Aquela coisa, não, tem que passar no médico. Então eu uso muito vocês, né? Encaminho, né? Quando eu não consigo mandar direto, mandei, caiu certinho pra ti, tu viu? Lembra? Caiu o Léo ali, vai pedir uma ressonância, já começou a vir, já pá. Coisa linda. Não, essa facilita muito, facilita muito. Para nós, fisioterapeutas, para mim, fisioterapeuta, que eu recebo muito isso, né? Então, aquilo que tu falou, eu também quantos, né? Que a gente, né? Contigo você encaixa rápido, aí tu me ajuda sempre, aí tu me faz o milagre. Cezinha é mais difícil, tá louco? O vendedor também é legal pra caramba, mas Cezinha, porra, cara. Sacanagem, né? Tá louco. Tô suado, cara. Não, pelo amor de Deus. E aí, mas então esse plantão, faz muita diferença, muito legal. Patrocinadores, inclusive a Osteoclínica é nosso patrocinador. Obrigado a esses meus parceiros. Osteoclínica, esse cafezinho espetacular aqui pra nós, aqui, esse lanche. Padaria Café Francesa, alôzinho, Perla, obrigado. Farmácia San Rafael, Fabiano, teleentrega, medicamento pra tudo quanto é lado. Transportadora Mares do Sul, 30 anos, Michael, conhece Michael? Thiago Monjolo, Ediel, um beijo pra vocês, obrigado. Quer almoçar? Churrascaria medieval, churrasquinho da hora, bom demais. Jusemar, Carlinho, um beijo. Vamos jantar? Vamos jantar na Casa Luz, no São Paulo, pizza da melhor, massas, risotos, filés, peixes, enfim. Falou em clínicas de imagem, meus parceiros, Clínica Imagem e URC, eles aceitam meus pedidos, são meus amigos Maurício, meu amigo Maurício, Rafa, Márcio, Domingos, toda a empresa. Contabilidade Bert, precisa de uma contabilidade. Alô Edu, alô Leco, contabilidade Bert. E a galera aqui que precisa de um procedimento estético aí, uma cirurgia plástica aí, tirar a barriga, botar a bunda, peito, faz tudo, faz milagre, deixa tudo mais bonito. Luana Rocha, Rafael Lopes, LR Dermatoplástica. Um beijo pra vocês, obrigado. Coisa linda aí. Tá bonito, hein? Tá legal, hein? É recheado, hein, Chico? Tá recheado. Os patrocinadores só parceiros aí, não, tá louco. Meu amigo, agora vamos ver assim, né? História engraçada, tem muita? Seja ou no dia a dia, ou dá pra contar alguma coisa assim, ó? História engraçada. História engraçada, sem comprometer ninguém. Sem comprometer ninguém, aquele paciente que chega lá com o diagnóstico do chat GPT, e aí ele te desafia, e isso dá pra contar ou não dá? Sem nome. Não, tem uma de nem é minha história, na verdade. É de um colega que trabalha comigo. E também não é o Murilo, é um dos mais antigos ali. E aí ele conta que, nunca me esqueci isso aí, que o paciente estava lá no sítio e tal, e aí tinha um animal, não sei se era um cavalo, não sei que bicho que era, que estava perto dele lá. E aí o cara foi pegar um saco pesado lá, na hora que ele pegou o saco pesado, estourou o Aquiles, rompeu. E aí esse meu colega falou assim, eu passei meses e meses tentando explicar para ele que não foi um coice do cavalo, que ele falou, não, foi aquele cavalo que me deu um coice. Que a gente vê muito isso no futebol, né? O cara tá correndo lá, o cara me chutou por trás, olha pro lado. Aí ele falou, não, foi teu animal lá. Isso aí porque tu foi pegar o saco, fez um movimento de tração, não entendeu, o tendão estourou. E aí, o cavalo, ele falou, passei meses e meses atrás disso aí, explicando pro cara que não foi o cavalo dele que deu um coice. Isso é real, né, cara? Terendo aqui, se tu olha pra trás, filha da puta, que foi que alguém bateu? Me deu um chute. Não, cara, nem encostei em ti. Como, cara? O futebol é mais fácil, tem um monte de gente olhando, né? Não, o cara não encostou. O cara não bateu, agora tá só o cara e o animal lá, não tem muito o que falar. Isso é bom demais, Ortopedia e fisioterapia, integração já falamos. Tem muita coisa ainda para evoluir a ortopedia ou tá num caminho bom? Tem, Chico. Eu acho que evolução faz parte de qualquer especialidade médica, né? Desde que a gente saiu da faculdade, passou pela residência, as coisas evoluem e hoje evoluem muito mais rápido que antigamente. Ainda bem, né? A gente tem muito mais centro de pesquisa, mais inovação, mais artigos sendo publicados. Muitas vezes a gente não consegue acompanhar nem a nossa própria área, né? Eu faço cirurgia de ombro e cotovelo, tem artigo toda semana, tem revista nova toda semana. Isso é bom,
né? Isso é muito bom, a gente se especializa cada vez mais. Tem paciente que acha ruim, que vai no ortopedista, tá, mas tu só faz ombro, então o joelho eu tenho que ir no outro, assim, tem, isso é bom. Porque ele sabe muito mais do joelho que eu sei, né? Porque ele se especializou só naquela área. E tem coisas eu acredito, eu acho que a ortopedia, ela se renova, não se renova, mas ela dobra de tamanho a cada 5, 6 anos, assim. Né? Coisas que a gente usava lá na nossa formação, a gente praticamente não usa mais. E isso é maravilhoso, cara. Acho que em todas as áreas médicas acontece isso, né? Tá Muito legal. 15 anos de Fisiomed, para nós finalizar bem assim. Vocês sabem que uma empresa de 15 anos é legal demais. Eu considero muito legal 15 anos. Um recado especial, um parabéns, uma coisa que vem do coração assim, para a Fisiomed, vocês que são meus parceiros. Aquele recado bom. Começa, meu amigo Eleanor aí, que já faz parte dessa nova geração e já faz parte da história da Fisiomed já. Cara, o recado que eu queria deixar para vocês é que vocês estão de parabéns. Continuem nessa pegada, ajudando os pacientes, fazendo essa integração, deixando nossos laços mais fortes e nos deixando muito mais seguros para saber que a gente pode encaminhar o nosso paciente e ter esse feedback, fazendo tudo com o prol do bem maior, que é a saúde do nosso cliente, do nosso paciente. Parabéns para vocês, parabéns mesmo. Coisa linda. É isso, Fish. Não, 15 anos de empresa não é qualquer um, né? Eu acho que é uma vitória, e a gente sabe que atrás dessa vitória tem um esforço tremendo, né? Nada vem ao acaso, nada vem fácil, né? Para manter uma empresa de pé, 15 anos. Ainda mais teu caso, né? Já tinha teu pai com uma história lá atrás, tu pegar essa história, ampliar ela, reconstruir ela, é algo bonito, né? Que eu acho muito bacana. Não é fácil, né? Pegar todo esse barco, né? E botar em movimento do jeito que tu coloca, assim, sabe? A gente sabe que tem... Às vezes eu olho lá a postagem de Chiquinho, 9 da noite lá na Fisiomed, né? Postagem de manhã cedo, Fisiomed. Às vezes final de semana, final do ano, praticamente não fecha. Não fecha. Então, assim, eu sei, né, por ser teu amigo também, na verdade, pessoal, assim, o quanto amor tem por isso, né, e quanto trabalho tem envolvido todo esse tempo, sabe? Então é uma coisa que eu acho que continue assim, com esse ritmo forte, que Deus te dê muito tempo, né, muita saúde, se Deus te dê muita saúde para os próximos diversos anos aí, e que mantenha de pé esse legado do teu pai, que é muito, muito bonito. Com a ajuda de vocês, hein? Com certeza, com certeza. 15 anos é boda do quê, Chico? Rapaz, agora vamos dar um Google aí, vamos dar um Google. Mas eu tenho uma crítica, Chico. Eu acho que a tua clínica, a Fisiomed, deveria ser mais perto da osteoclínica. Na mesma rua, de preferência. Porra. Ia facilitar bastante. Eu não posso contar porque, mas tem uma proposta. Tem uma proposta aí que pode vir a dar certo. Ué. E eu recebi essa proposta faz uns 2 meses. Olha aí. Nós estamos em discussão. Vocês talvez saibam até do que pode acontecer. Mas aí é uma novidade. Aí é no Podcast News, né? É um Podcast News. Com a Fisio News. Mas isso é uma novidade em primeira mão. Não, mas brincadeira, Chico. Parabéns pelo trabalho. Né? 15 anos, a nossa clínica tem mais de 20 anos. É um trabalho diário para manter a estrutura em pé, trazer atrativo novo, tá sempre se atualizando, né? E buscando parceiros, né, Chico? A gente nunca trabalha sozinho, né? Verdade. Parabéns, cara. Pessoal, obrigado. Uma honra tê-los aqui, de verdade. Eu adoro, né? Essa parte nossa, assim, e são o quê? 10 horas da noite? Então, ó, nós estamos trabalhando até as 10 da noite aí. Mostrar pra mulher, né? Mostrar pra mulher, né? Mostrar pra mulher, Tá todo mundo aqui, ó. Não é só fisioterapia, né? É um conjunto, sim, né? E eu agradeço ter vocês aqui comigo, tá? A nossa parceria de sempre, né? Para sempre, né? E que a gente possa crescer sempre juntos, tá? Obrigadão e até a próxima. Fisiocast encerrando mais um episódio. Quer falar, eu te cortei? Bora fazer um churrasquinho lá no Fisioclube. Tem que aproveitar lá. Tem que botar no grupo, acho que não tá, né? Tô no grupo. E o Bruno também não. O patrocínio Fisiomed, esse churrasco. O Fisioclube já tá patrocinando. Bora, pode ser que eu esteja e não ouvi o WhatsApp, né? Pode ser. Fisiocast 15 anos, obrigado, um abraço a todos, até o próximo episódio.